A perspectiva acadêmica muçulmana moderna de hoje é que o Alcorão diz claramente que o Injil e a Torá foram corrompidos. Fundamentalmente, há uma questão central no texto do Injil e da Torá, mas, surpreendentemente, não era isso que os primeiros estudiosos muçulmanos acreditavam. Na verdade, o que é interessante é que eu não encontrei um único exemplo que fosse claro de um estudioso muçulmano antigo afirmando que a Torá e o Injil eram, de maneira geral, universalmente corrompidos, textual, ou seja, que foram falsificados textualmente antes do século XI. Eu não encontrei isso. Se a gente olhar para os primeiros muçulmanos, a gente vê que eles acreditavam que a Bíblia era corrupta. E hoje, a gente vai realmente olhar para isso a partir do testemunho de cristãos primitivos, conversando com muçulmanos e atestando que aqueles muçulmanos com quem estão dialogando realmente acreditam na corrupção da Bíblia. A gente também vai olhar algumas fontes muçulmanas, mas, principalmente, vamos discutir o que os cristãos falam sobre isso. O primeiro texto que eu realmente quero mostrar para vocês aqui é um comentário siríaco antigo sobre o Evangelho de Mateus. E esse texto é datado de 758 a 789 ou 790 DC. E você pode ver aqui que a pessoa escreve: eles dizem que ele estava mudando muitas coisas para nós no Evangelho. Mas isso deve ser questionado. Quando foi que isso foi mudado ou estava sendo mudado? Quem são aqueles que mudaram isso? E assim por diante. E ele também diz aqui o que. Portanto, o Evangelho é verdadeiro e todo mundo reconhece e diz que está nas mãos dos cristãos. Se não, qual seria o verdadeiro, segundo ele, e quais seriam os verdadeiros livros dos profetas, segundo esses pagãos? Então, aqui, o que você vê é que esse cristão está falando sobre a crença muçulmana de que a Bíblia é corrupta. Agora, eu não vou abordar se esse argumento cristão é bom ou não, porque esse não é o foco desse vídeo. A gente está apenas observando o fato de que os cristãos primitivos acreditam nisso, sobre os muçulmanos, que os muçulmanos estão dizendo a eles que a Bíblia deles é corrupta. Aqui está outro texto. Isso é de um diálogo do imperador Leão III com um califa. E essa é a tradução da qual estou citando. E você pode ver aqui, o muçulmano na verdade faz um monte de perguntas pro cristão e o cristão responde. E uma das perguntas é sobre a corrupção da Bíblia. Então o cristão diz: você disse, o muçulmano disse que a Torá foi alterada, e que o próprio profeta Esdras alterou e a escreveu de forma errada. A Torá não menciona ressurreição, paraíso ou inferno. Então ele está testemunhando a crença muçulmana de que a Torá foi corrompida. E você pode ver mais citações dele aqui, dizendo a mesma coisa. Aqui está outro texto. Esse é o patriarca Timóteo e dialogando com o califa Mahdi. Você pode ver a data aqui também. E ele diz: e nosso soberano altamente benevolente e inteligente disse: se vocês não tivessem corrompido a Torá e o Evangelho, vocês teriam encontrado em Muhammad, também com os outros profetas. E então o cristão tenta responder a essa alegação, tá, e ele usa esse argumento. Que mesmo, se fossemos capazes de corromper os livros da Torá e do Evangelho que temos conosco, como poderíamos ter mexido neles? Quando aqueles judeus também têm isso. Basicamente, ele está dizendo que os dois grupos têm isso, então não pode estar corrompido. Esse é o argumento dele. Aqui está outro texto, isso é de Al-Kindi, a 20, DC. E ele escreve: mas agora eu imagino que você vai retrucar que essas passagens foram inventadas. Você escapa da inferência com a desculpa de que o texto foi corrompido, então você pode aplicar seu argumento favorito e se proteger atrás disso. E então ele tenta apresentar argumentos do Alcorão de que a Bíblia não está corrompida. Al-Hadi, Al-Nazar de Al-Kazim, esse é um muçulmano, eu acredito. Essa é a dissertação de onde estou citando. E você pode ver aqui. A maneira como ele fala sobre a Bíblia é muito interessante, e isso mostra que ele não acredita que a Bíblia seja totalmente autoritária, totalmente preservada. Então, ele diz, por exemplo, a interpretação disso e coisas semelhantes, se houver alguma verdade nisso, só pode ser de acordo com isso. O que seria válido para isso, e assim por diante. Então ele está discutindo a Bíblia e sua interpretação, mas nele, ele acrescenta essa ressalva de que se houver alguma verdade nisso, o que mostra que ele não acredita que a Bíblia seja completamente autoritária ou totalmente preservada. Certo.
Ele também diz que ataca a transmissão da Bíblia, o que é interessante. Então, ele diz, de acordo com o que eles afirmam, os Nazara, que são cristãos, só pegaram e receberam esses livros dos judeus, que, segundo eles, crucificaram o cristão. E de acordo com os Nazara, não há ninguém entre os judeus, nem entre suas lideranças, nem entre o povo comum, que seja justo ou digno de louvor. O testemunho dele não seria aceito sobre um judeu como ele. Então, como é que o testemunho dele sobre Deus, o Altíssimo, e seus mensageiros é aceito? Então você vê, ele está atacando a cadeia de narração da Bíblia, a autenticidade da Bíblia. Obviamente, ele não acredita que a Bíblia seja autoritária. Estão preservados 100%. Ibn Ishaq e os cristãos adoram citar Ibn Ishaq sobre o Evangelho, mas eles não. Leia o texto com atenção. Se você ler o texto com atenção, você vê que Ibn Ishaq não acredita que o Evangelho esteja completamente preservado. É isso que ele diz, Ibn Ishaq. É extraído do que João, o apóstolo, escreveu para eles quando ele escreveu o Evangelho para eles, do testamento de Jesus, filho de Marcos. E aqui ele cita, 1. A profecia do Paráclito. E os cristãos sempre vão para isso, eles sempre vão e dizem, olha, ele está dizendo que o Evangelho de João é o Evangelho que o próprio João escreveu. Mas preste atenção no que Ibn Ishaq realmente diz. Beleza. Ele diz, e mais quando vier o Consolador, que Deus enviará a vocês da presença do Senhor. E o Espírito da verdade que tiver saído da presença do Senhor, ele dará testemunho de mim. E agora Ibn Ishaq diz, e isso é sobre o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Beleza. Mas observe, no Evangelho de João, o texto realmente diz um pai. Ibn Ishaq muda para Senhor. Ele não. Ibn Ishaq na verdade não acredita que o texto, como temos, que diz pai, é autêntico. E isso ocorre porque, é claro, há uma posição popular muçulmana de que essa ideia de que o nome de Deus é pai não é verdadeira. E isso é uma corrupção. Então, Ibn Ishaq faz questão de mudar o texto do Evangelho de João, o que mostra que ele não acredita que seja totalmente autoritativo. E isso é o que Ryan Schaffner, a propósito, diz sobre isso. Ele cita Griffith. Já vimos isso com base na evidência de sua alteração de pai para senhor ao longo da passagem. Ibn Ishaq deve ter pretendido, com precisão, citar a cópia do Evangelho de João, como teria sido originalmente quando Deus o deu a Jesus, de acordo com os ensinamentos do Alcorão. E não refletir o que, na visão dele, seriam instâncias de alterações textuais, introduzidas mais tarde pelos cristãos. Aqui está outro cristão, Abraão de Tiberíades. Agora, esse cristão está vivendo no final do século IX, e eu estou citando deste trabalho aqui. Vamos olhar para o vermelho aqui. O muçulmano disse, e não há poder exceto em Deus. Diga o que você pensa sobre Deus. O monge disse, e nenhum edifício está completo sem fundação. O muçulmano disse, de qual é a fundação do seu edifício? O monge disse, os livros dos profetas e dos apóstolos. O judeu disse, e nós não aceitamos nada dos livros do Novo Testamento. Os muçulmanos disseram, e nós não aceitamos nada nem do Antigo nem do Novo Testamento, pois não os reconhecemos. Então, aqui parece que temos uma opinião entre os primeiros muçulmanos de que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não são reconhecidos. E ele também. Esse. Ryan Schaffner na verdade menciona outra citação do texto das disputas de Abraão de Tiberíade, em que o muçulmano, no diálogo, ele diz, no ensinamento que você mencionou, está apenas no seu evangelho falsificado, nos seus livros falsificados. Mas o primeiro evangelho, ele está conosco. Nós recebemos isso do nosso profeta porque João e seus companheiros perderam o evangelho após a ascensão de Cristo ao céu. E eles escreveram o que bem entenderam. Então, aqui, o muçulmano não acredita que os 4 evangelhos sejam um anjo dado a Jesus. Teodoro Aburrá, depois de 816 DC. É outro texto. Você vê aqui. Além disso, você diz sobre nós que nós adicionamos e mudamos nosso evangelho, mesmo sabendo que nosso evangelho precede o seu, Alcorão, por 614 anos, e não houve uma consoante que foi mudada, e não houve uma consoante que foi tirada. Então, esse cristão está conversando com o muçulmano, e ele diz que o muçulmano acusa o cristão de alterar seu evangelho.
Então, essa é uma visão muçulmana bem antiga. Essa não é uma ideia recente, de estudiosos como Ibn Baz. Aqui está outra citação. O muçulmano diz, e no Evangelho, o cristão escreveu, eu enviarei a vocês um profeta chamado Muhammad. O cristão diz, o Evangelho não tem tal previsão. O muçulmano diz, costumava ter. É só que você deletou. Aqui está outro texto. Uma disputa entre um muçulmano e um monge. E isso é do início do século VIII até o final do século VIII e o início do século IX. Olha o que o muçulmano diz aqui. Nós realmente amamos a verdade, mas não aceitamos todas as suas escrituras. Nós não aceitamos todas as suas escrituras. O monge diz, e se você busca aprender, ouça com atenção e aceite tudo o que eu apresentar como prova da Torá e dos profetas. O muçulmano diz, verdadeiramente, eu aceitarei uma prova do Antigo. O monge diz, então me diga, etc. Então parece que o muçulmano diz que ele aceitará uma verdade do Antigo Testamento, mas não do Novo Testamento, que também. O Ibn Temia disse que a Torá é mais preservada e o Evangelho é menos. Umar al-Bashir, a Torá é mais preservada e o Evangelho é menos preservado comparativamente. Umar al-Bashir no século IX. Aqui você pode ver o árabe. Vou apenas mostrar o árabe para quem consegue ler, e depois vou mostrar uma tradução em um artigo sobre isso para quem não consegue ler o árabe. Certo. De novo, esse é um cristão respondendo às alegações muçulmanas de Tahrir do texto, a corrupção do texto, ele diz. Nós provamos que é impossível que o livro do Evangelho tenha sido imposto pela espada ou estabelecido por razões terrenas. Além dos sinais celestiais, mas sim, foi aceito no mundo por sinais evidentes e maravilhas óbvias. Da mesma forma, não pode haver lugar para sua corrupção, exceto pela compulsão dos sinais que a acompanham. O que ele quer dizer? Ele está dizendo: não pode ser corrompido, a menos que você tenha milagres que provem que ele foi corrompido, tá? É igualmente impossível que tenha sido falsificado sem a compulsão dos milagres. Pois assim como foi aceito apenas por causa das evidências convincentes dos sinais para que fosse aceito, sua mudança ou falsificação só pode ser aceita pela compulsão dos sinais. E sinais não ocorrem nas mãos daqueles que falsificam os livros de Deus. Um argumento bem estranho. Aqui, ele está dizendo que o evangelho não pode ser corrompido a menos que você tenha milagres provando que ele foi corrompido, mas esse é o argumento dele, mesmo assim. E ele está respondendo à alegação muçulmana, o que mostra que os primeiros muçulmanos realmente acreditavam que o texto tinha sido corrompido. Abu Haita, antes de 835 DC. Aqui está o que ele diz em sua primeira pisala sobre a Trindade. Ok. Agora ele cita um monte de passagens tentando provar a Trindade a partir do Antigo Testamento. E então ele diz, agora, se eles negam esse ensinamento e o rejeitam, dizendo que os profetas não disseram isso, na verdade, vocês alteraram as palavras de seus lugares, e fizeram os profetas dizerem o que é falso e uma mentira. Deveria ser dito a eles, se esses livros estivessem apenas em nossa posse e não também nas mãos dos nossos inimigos, os judeus. Então, pela minha vida, alguém poderia aceitar seu ensinamento de que nós mudamos e substituímos eles. No entanto, se os livros também estão nas mãos dos judeus, ninguém pode aceitar seu ensinamento, a menos que se descubra que os livros que possuímos são diferentes. O que os judeus têm está em harmonia com o que possuímos. Ele diz que, como tanto os judeus quanto os cristãos têm a mesma Bíblia, segundo ele, os cristãos não poderiam ter corrompido a Bíblia. Al-Jaiz, meados do século IX. Ok. Ele diz, só olha para a atitude dele, a propósito. Só olha para a atitude dele, em relação aos evangelhos. É isso que a gente vai ver aqui. Ele diz que, de fato, eles só receberam sua religião de 4 pessoas. 2 deles, eles afirmam, foram os discípulos João e Mateus. E 2 deles, eles acreditaram, depois. Esses são Marcos e Lucas. Esses 4 não estavam livres de erro, esquecendo mentiras intencionais, conluiu sobre assuntos de acordo e distribuição da liderança, cada um passando sua parte para seus companheiros. E ele continua basicamente dizendo no final, aqui, a propósito, ele diz que os evangelhos têm contradições, o que prova que eles têm erros. Esses autores têm erros.
esquecem as coisas, mentem e fazem conluio. Então, ele acredita que os 4 evangelhos são um anjo, como muitos cristãos hoje em dia diz que os primeiros muçulmanos, e o Alcorão na verdade ensina que os 4 evangelhos ou o Injil, ele acredita nisso. Essa pessoa acredita nisso. Não, esse muçulmano antigo não acredita nisso. Agora, esse é um muçulmano antes de 860. Ryan Schaffner menciona que no começo do livro dele, ele na verdade diz: e não era meu objetivo no que eu ofereci e estabeleci no meu livro, para refutar os cristãos nem o povo da verdade dele, mas para refutar aqueles das seitas dos Nazara que contradizem os cristãos e os evangelhos e distorcem as palavras. Distorceram as palavras. Ok. E ele também menciona que, 1. Há edições teológicas de Ali, Rabbana Tabari, nas quais Jesus não chama mais de filho quando ele cita. Quando Rabbana Tabari cita, ele não cita os versículos dos evangelhos, chamando Jesus de filho. Na verdade, ele edita esses versículos para remover essas afirmações teológicas problemáticas em suas citações. Deus não é chamado de pai, na verdade, ele os edita, o que mostra que ele está fazendo edições teológicas. Então, ele na verdade não acredita que o evangelho está totalmente preservado. Vamos olhar para Ibn Qutayba agora, e ele viveu até 889. Ele diz e sabe, antes de citar esses versículos, que são consistentes com a formulação cristã, ele escreve isso. O que ele escreve? Eu li no Evangelho genuíno. Então, o fato de ele dizer que leu algo no Evangelho genuíno significa que ele também acredita em um Evangelho falsificado. Certo. E então você Esther observa que a ênfase no evangelho genuíno reflete levemente uma suspeita muçulmana da época de que os cristãos tinham alterado seu texto bíblico. Ibn Qutayba também diz, a respeito das falas do Paráclito, que essas coisas do Paráclito têm diferenças entre si. Mesmo que sejam semelhantes, eles têm diferenças. E então, ele diz que a razão para essas diferenças é porque o evangelho foi transmitido por diferentes discípulos. Você pode ver isso em vermelho aqui, que mostra que ele não acredita que os evangelhos são infalíveis. Ele sabe que eles têm erros, têm contradições. Al-Yaqubi, no final do século IX, um muçulmano. Isso é do artigo do Bassan Zavadi agora. Então, eu tenho citado bastante o artigo do Ryan Schaffner. Isso é do Bassan Zavadi. Certo. Ele diz. Depois de discutir a crucificação, ele diz, e isso é o que os autores do evangelho disseram, e eles diferem sobre tudo. Allah disse, mas eles não o mataram nem o crucificaram. Foi apenas feito para parecer assim, mesmo que aqueles que argumentam a favor disso estejam em dúvida, eles não têm conhecimento algum, apenas fazem suposições. Certamente, eles não o mataram, pelo contrário, Allah o elevou a si mesmo. Olha a atitude aqui. Ele está dizendo que isso é só o que os autores do Evangelho dizem, e eles diferem sobre tudo. E então ele cita um versículo em que ela diz que aqueles que diferem sobre a crucificação estão apenas fazendo suposições. Eles estão em dúvida. Olha a atitude do Al-Yaqubi em relação ao Evangelho. Vamos ver algumas narrações. Muitos cristãos. Também vimos alguns muçulmanos em seus trabalhos. Vamos ver algumas narrações. Isso é do Bukhari ibn Abbas, um companheiro do profeta. Faz isto. É isso que diz. Como você pergunta para o povo do livro, né? O seu livro. O Alcorão, a sua escritura, o Alcorão, que foi revelado ao seu profeta, é a informação mais recente de Allah, e você a recita. A escritura que não foi distorcida. Allah revelou a você que o povo das escrituras mudou com suas próprias mãos o que foi revelado a eles. E eles disseram que isso é de Allah para conseguir algum benefício mundano. Então, Ibn Abbas está, claramente, falando sobre as escrituras do povo do livro como sendo corruptas. Aqui está uma conversa entre dois companheiros. Então ele disse ao mar, ó chefe dos crentes, salve esta nação antes que eles comecem a diferir sobre o livro, como os judeus e os cristãos fizeram antes. Ele está falando sobre isso. Como você sabe, é sobre os manuscritos do Alcorão e outras coisas. Beleza. Então, Utan diz, manda pra gente os manuscritos do Alcorão para que a gente possa compilar os materiais corânicos em cópias perfeitas e devolver o manuscrito. Então, claramente, há um contexto escrito aqui. De novo, os cristãos vão dizer: não, os primeiros muçulmanos acreditavam apenas que a Bíblia era mal interpretada, nada textual na alteração, mas claramente o contexto desse hadith é
sobre alteração textual. O profeta em si, a paz esteja com ele. Nessa narração, ele fala sobre o Alcorão. Então o mar, você sabe, ele traz algumas páginas da Torá. O profeta fica bravo e diz que o Alcorão que ele trouxe não está corrompido, e que o mar não deveria rejeitar ou aceitar qualquer coisa que o povo do livro diga. Ou, aceite qualquer coisa que o povo do livro diga. E ele diz que se Moisés estivesse vivo, ele teria que me seguir, ou seja, Muhammad. Então essa é a atitude do profeta, a paz esteja com ele. Agora olha essa narração, percebe que esses cristãos são da Síria. Beleza. Esse muçulmano vem da Síria, vendo o que os cristãos fazem lá. E o profeta, a paz esteja com ele, diz sobre eles que mentiram sobre seus profetas, assim como distorceram suas escrituras. Isso é do Tabari. Certo. Agora, essa narração não é autêntica, pelo que eu sei, mas perceba. O texto da narração no Tabari vai te mostrar o que muitos dos primeiros muçulmanos acreditavam, porque foi atestado no Tabari. Essa interpretação tem uma aia no Alcorão onde Jesus diz aos filhos de Israel que ele veio esclarecer para eles algumas coisas sobre as quais eles diferiram, e uma interpretação antiga dessa aia é que o que isso significa é, como você pode ver aqui na parte destacada, que Jesus veio esclarecer o que foi mudado da Torá. Então, isso é, na verdade, uma atestação muçulmana de que a Torá foi mudada bem no começo. Até na época de Jesus, ela foi mudada. E se você se lembra, antes, nós olhamos para um muçulmano que estava dizendo que Esdras mudou a Torá. Então, de novo, entre os primeiros muçulmanos, temos a visão de que a Torá foi mudada bem no começo. E eu pessoalmente acho que isso que você falou tá mais certo. Beleza. Então, para resumir o vídeo, muitos cristãos vão te dizer que o Alcorão, os primeiros muçulmanos não veem a Bíblia como textualmente corrompida. Tá falando sobre cristãos e judeus interpretando a Bíblia erroneamente. Dizem que a ideia da corrupção da Bíblia surge mais tarde com estudiosos, popularizando-se com Ibn. Isso tá errado, isso é uma completa bobagem, como vimos aqui. As fontes muçulmanas antigas, e, especialmente, os próprios cristãos da época, testemunham o fato de que os muçulmanos naquele tempo acreditavam que a Bíblia estava corrompida textualmente. E eu acho que isso fala por si só.